A palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite, abra sua Bíblia comigo em Isaías 54, 17. E eu vou ler também o Salmo de número 46, no versículo 1. O tema da nossa mensagem nessa noite é: por mais que o diabo corra, Jeová sempre está na frente. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: por mais que o diabo corra, Jeová sempre está na frente. Diga de novo assim, diga: por mais que o diabo corra, Jesus sempre está na frente. Diga novamente, diga: por mais que o diabo corra, eu sempre estou na frente. Amém? Sabe por que eu e você vamos estar sempre na frente também? Porque nós estamos em Cristo. Amém, amados? Oh, louvado seja Deus. Isaías 54, 17 diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Amém, amados? Agora, por que será que toda e qualquer ferramenta preparada contra nós não prosperará? A resposta está no Salmo 46:1. Olha o que diz o Salmo. Salmo de número 46:1. Por que, irmãos, que toda ferramenta contra nós não prosperará? Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém, amados? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém, amados? Irmãos, por mais que o diabo corra, Jeová sempre, sempre e sempre vai estar na frente. Nós sabemos que Deus é soberano. Nós cremos na soberania de Deus. Por isso que Ele está sempre na frente. Independentemente, irmãos, das investidas do inimigo. Existe a natureza do conflito espiritual. Nós vivemos um conflito espiritual, né? Nós recebemos influências boas, recebemos influências ruins. De onde vêm as influências boas? De Deus. De onde vêm as influências ruins? Do inimigo, do diabo. Existe o reino de Deus, mas existe o reino das trevas. Amém, queridos? Existe o reino de luz e existe o reino das trevas. Então, naturalmente existe um conflito espiritual. A gente vê em desenho animado, às vezes, né? Às vezes a pessoa sendo influenciada, tem um anjinho do lado e um diabinho do outro. Você já viu isso? É exatamente o conflito espiritual que existe na nossa vida constantemente. Nós estamos sendo bombardeados pelo reino espiritual, pelas influências espirituais na nossa vida. Amém, amados? Então eu anotei aqui algumas coisas para nos dar essa garantia. Eu quero fundamentar isso aqui, garantir para você que Deus, Ele sempre vai estar à frente. Existe o diabo, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, né? O diabo é o inimigo de Deus, inimigo da igreja, né? E às vezes a religião dá muito poder para ele, mas a Bíblia mostra que ele e nada é mais um pouquinho do que ele. Amém, queridos? Amém. Mas eu percebo que religiosos têm medo do diabo. Sabe do que nós deveríamos ter medo, irmãos? De pecar, de errar, de não cumprir, de não ser obediente a Deus. Sabe, o próprio Senhor Jesus Cristo disse assim, olha, temam aquele que tem poder para lançar no inferno. E só há um que tem poder para lançar no inferno, e não é o diabo, porque ele vai ser condenado a isso. Amém, amados?
Então eu notei aqui, olha, a soberania de Deus sobre o inimigo. Deus é soberano e o nosso Deus é o Todo-Poderoso. E não há nada que o inimigo possa fazer para frustrar os planos de Deus para os seus filhos. Existe um plano de Deus. Existe uma vontade de Deus. Existe um projeto de Deus. Existe um propósito de Deus, queridos. Há um propósito de Deus para a igreja. Há um propósito de Deus para a nossa cidade. Há um propósito de Deus para a nossa nação. E Isaías diz que nada, ninguém, nada poderá mudar o propósito de Deus. E a vontade de Deus será feita. E o diabo não quer que a vontade de Deus seja feita. Mas ele vai morrer doido, não vai conseguir fazer nada. Nós precisamos estar conscientes. Jó, ele fala que os planos do Senhor nunca serão frustrados. E você está incluído no plano de Deus. Deus tem um plano para a sua vida. E Deus quer contribuir para que o propósito dele se cumpra na sua vida, irmãos. Olha, a gente observa a história de Jó. E nós observamos que Satanás teve permissão para testar Jó. Foi uma permissão dada por Deus. Mas essa permissão dada por Deus foi tudo dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor. Capítulo 1 do livro de Jó fala da vida de Jó, o quanto ele era abençoado, o quanto ele era poderoso, o quanto ele era rico e próspero. A palavra de Deus diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Você sabe o que é isso, irmão? Ser o homem mais rico do Oriente. Um homem riquíssimo, tinha tudo o que queria. O homem tinha fazendas, o homem tinha criação de bois, de ovelhas, tantas coisas que Jó tinha. E era um homem que servia e que temia o Senhor. Sabe, mais uma vez, a Bíblia diz, lá no capítulo 1 de Jó, que houve uma reunião entre os filhos de Deus. Ninguém sabe quando, mas houve essa reunião. E por lá apareceu Satanás. E Deus perguntou para Satanás: Satanás, tu viste o meu servo Jó? Homem temente, homem que se desvia do mal, homem íntegro. Aí Satanás fala com Deus e diz assim: mas também, Senhor, Jó tem tudo o que ele quer, é fácil. Aí Deus fala para Satanás, irmãos, preste bem atenção nisso. Deus diz para Satanás: vai lá, tudo o que ele tem está em tuas mãos. Tudo o que ele tem está em tuas mãos. Jó 1,12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus falou isso 2 vezes, porque Satanás, quando fez isso, acabou com tudo que Jó tinha. Jó levantou as mãos e disse: Deus deu, Deus tira. Louvado seja o Senhor. E Jó não blasfemou contra Deus. Numa outra reunião, lá apareceu Satanás novamente. Aí Satanás diz assim para Deus: também, Senhor, Satanás, Jó não te negou, não te blasfemou, porque ele ainda tem a saúde. Aí mais uma vez Deus diz: vai lá, toca na saúde dele, você só não vai tirar a vida dele. E foi lá, irmãos, e lançou uma lepra sobre a vida de Jó. E Jó sofreu muito. Segundo os estudiosos, mais ou menos 1 ano e meio Jó passou sofrendo com aquela lepra. Mas a Bíblia diz: contudo, não blasfemou Jó contra Deus. Ele glorificou a Deus. E mais uma vez o diabo quebrou a cara. Agora eu quero que você preste atenção no seguinte: em tudo que o diabo foi liberado para fazer, houve uma limitação. Podia pegar nos bens de Jó, Deus liberou, pode, mas você não vai tocar na sua vida.
Você não vai tocar, você não vai levantar sua mão contra a vida dele. Depois, podia acabar com a saúde dele, podia tocar na saúde dele, mas não poderia matá-lo. Então preste atenção, isso aqui nos traz o entendimento de que toda a ação do inimigo, do diabo, ela é totalmente limitada por Deus. Por quê? Porque Deus é soberano, porque Deus é o Todo-Poderoso. O diabo não faz o que quer. O diabo, ele não faz o que ele quer. Se ele pudesse fazer o que quisesse, ele acabaria conosco. Mas Deus é soberano na minha vida e na sua vida. Você é filho de Deus. E porque você é filho de Deus, e Deus tem um plano na sua vida, por mais que Satanás corra, por mais que ele planeje contra a sua vida, por mais que ele levante pessoas para ir contra você, por mais que ele use toda a influência, meu irmão, o Senhor já está lá na frente para te abençoar, para providenciar o que você precisa, para dizer: eu sou o teu Deus, e o diabo não tem poder para fazer o que ele quer na sua vida. Amém, amados? Deus é soberano, nós precisamos confiar nessa soberania de Deus, nesse Deus todo-poderoso, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, Ele pode todas as coisas, é Ele quem pode, o diabo não pode nada, o diabo não é nada, irmãos, o diabo nem casa tem. As chaves do inferno, nem essas chaves estão com ele. Jesus tomou dele. O diabo não pode nada, irmãos. E tem gente que morre de medo do diabo. Aí o diabo é o diabo, deixa ele para lá. O que importa para você é Deus na sua vida. O que importa para você é que aquele que abençoa, aquele que é poderoso, aquele que é soberano, ele está por você. Ele quer o seu bem, ele quer que você seja abençoado, ele quer que você prospere, ele é quem te livra, ele é quem te guarda. Amém, amados? Aleluia! Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, irmãos. Segundo ponto que eu anotei aqui é que Deus, ele sempre precede o inimigo. Ele sempre precede. Antes mesmo que o inimigo se mova, Deus já está trabalhando em favor dos seus. Antes que ele se mova contra você. Essa é a nossa proteção. Essa é a nossa defesa. É o Senhor, irmãos. A gente olha para a Bíblia e a gente vê vários exemplos. Vários exemplos. Por exemplo, a vida de Daniel. Daniel servia a Deus. Daniel, ele andava com Deus. Daniel não negava a fé dele para ninguém. Todos lá em Babilônia sabiam que Daniel era crente. Sabiam que Daniel tinha um Deus. Sabia que Daniel tinha uma vida de oração. Sabiam que Daniel orava ao Senhor, sabia que Daniel tinha uma influência sobre todos os reinos, ele tinha uma influência, porque Deus era com ele, era notório. A presença de Deus na vida de Daniel era reconhecido pelos reis, ele alcançou 3 reinados, e foi respeitado como homem de Deus, como homem que tinha um espírito excelente. Sabe qual é o espírito excelente? É o Espírito de Deus na nossa vida, que nos faz excelentes. Esse mesmo Espírito estava na vida de Daniel. E Daniel, irmãos, pelo fato de ser esse homem de Deus, amado pelos reis, respeitado pelos reis, muita gente tinha inveja de Daniel. Se levantaram contra Daniel, forjaram um decreto que não podiam orar a nenhum outro Deus, e foram lá no rei, que era amigão de Daniel, o rei era amigo de Daniel, o rei, irmãos, se aconselhava com Daniel, amava Daniel, a Bíblia diz isso, e quando esse rei menos percebeu pela influência desses inimigos políticos de Daniel, assinou um decreto, não se podia durante 30 dias orar a nenhum outro Deus. E Daniel todos os dias orava 3 vezes por dia. Ele orava ao Senhor,
intercedia pelo povo de Deus, intercedia por Israel. Daniel tinha uma vida de oração. Quem tem uma vida de oração aqui, dá glória a Deus. Daniel tinha uma vida de oração. A gente motiva a igreja a ter um TSD, né? Tempo a sós com Deus. Pelo menos um tempinho aí durante o dia você guardar para o Senhor. Daniel, ele 3 vezes por dia ele fazia o seu TSD, irmãos. Crente fiel, pentecostal, era o irmão Daniel, lá em Babilônia. E Daniel está lá e o rei lançou o decreto. E agora? Será que Daniel ia ficar sem orar a Deus? Não. Daniel continuou fiel a Deus. Sabe por quê? Porque por mais que o diabo corra, Jeová sempre está na frente. Amém, amados? Ele continuou a sua fidelidade com Deus, ele continuou a sua vida com Deus, ele continuou caminhando com o Senhor, ele continuou com a sua vida de oração. Aí os inimigos políticos ficaram lá vigiando. Quando Daniel se ajoelhou para orar, eles abocanharam Daniel e levaram para o rei. E o rei teve que fazer uma coisa que ele não queria. Mandou lançar ele na cova dos leões, porque essa era a penalidade. Se alguém orasse a algum outro Deus, se alguém pedisse qualquer outra coisa a outro Deus, só podia pedir ao rei. E olha o que aconteceu, irmãos. Daniel foi lançado na cova dos leões. O diabo com certeza estava celebrando no reino das trevas. Conseguimos. Daniel vai ser devorado pelos leões, porque os leões, quando alguém era lançado lá, ninguém alimentava eles por dias. Quando as pessoas eram lançadas por penalidades nessa cova de leões, o corpo deles nem batia no chão, irmãos, era devorado no ar pelos leões. E lançaram Daniel lá. E o inimigo celebrou, os inimigos políticos de Daniel celebraram, se alegraram. Foi aquela festa maligna, né? Conseguimos acabar com o crente Daniel. Ele agora foi para o Beleléu, né? Morreu, foi para lá, acabou-se. Mas, irmãos, a coisa foi tão séria que o rei era amigo de Daniel. E o rei passou a noite todinha em claro. O rei não comeu nada, não bebeu nada, porque estava preocupado com Daniel. Era amigo de Daniel. E o seu amigo tinha sido lançado na cova dos leões. E ele sabia a gravidade disso. Quando amanheceu o dia, ele foi lá, na gruta, e perguntou: Daniel, o Deus a quem tu continuamente serve, porventura ele te livrou? Aí olha o que Daniel respondeu, Daniel 6:22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia, irmãos. Os leões não comeram, não devoraram Daniel. Nem o mal foi feito a Daniel. Sabe por quê? Porque por mais que o diabo planeje, por mais que o diabo arquitete contra a tua vida, contra a minha vida, nós servimos a um Deus poderoso. E se nós estivermos em contato com Ele, conectados com Ele, o diabo não pode fazer nada contra nós. Ele arquiteta, mas não vai dar certo, porque quanto mais ele corre, por mais que ele corra, Jeová sempre está na frente. Deus sempre está na frente para te garantir a tua vitória, para garantir o teu êxito. Esse Deus é demais, irmãos. Irmãos, é maravilhoso servir a esse Deus. Confie que Deus já está à frente em cada desafio ou ataque que estão preparando no seu caminho. Confie no Senhor, porque Deus tem um caminho de vitória para a sua vida. Deus não tem um caminho de derrota, e por mais que o diabo arquitete, ele não terá êxito, porque você está com Deus. Amém, amados? Mas precisamos estar com Deus. Precisamos estar com o Senhor. Amém, queridos?
E quantos outros exemplos eu poderia citar aqui? José lançado numa cova. O diabo arquitetou a humilhação, a derrota para José. José sai dessa cova, cai na mão dos midianitas como escravo, é vendido como escravo. Dos midianitas cai na casa de Potifar, era também escravo. Mas a história de José, você vai ver ele reinando sobre a terra. Termina ele reinando sobre a terra, porque por mais que o diabo corra, arquitetando o mal, a derrota, o fracasso, meu irmão, Jeová já está lá na frente, providenciando a saída, o êxito e a tua vitória. É assim que o nosso Deus trabalha. Vale a pena confiar no Senhor, vale a pena andar com Deus, vale a pena servir a Deus, irmãos. Vale a pena obedecer ao Senhor. Vale a pena ter uma vida de obediência ao Senhor. A gente olha a vida de todos os que obedeceram. Todos tiveram êxito. O diabo se levantou muitas vezes. O diabo vai se levantar contra a sua vida muitas vezes. Mas se você estiver no Senhor, nenhum mal vai te acontecer. Ele vai quebrar a cara todas as vezes. Amém, amados? Porque por mais que o diabo corra, Jeová sempre está na frente. Amém? Terceiro ponto que eu anotei aqui, irmãos. A vitória é certa em Cristo. Em Cristo. Sabe, no Novo Testamento há uma orientação para os cristãos, há uma orientação para quem serve a Deus, de sempre estar em Cristo. Porque se eu estiver em Cristo, eu estou na posição dos versículos que eu li lá no início. Olha, se eu estiver em Cristo, toda ferramenta preparada contra mim não prosperará. Se eu estiver em Cristo, toda língua que se levantar contra mim, contra você em juízo, nós temos o poder de condenar essa língua maldita. É o que Isaías está falando aqui. E Isaías diz assim, olha, esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor dos Exércitos. É o Senhor que diz isso. É o Senhor quem garante isso. Mas eu preciso estar onde, irmãos? Em Cristo. Porque se eu estiver em Cristo, Deus é o meu refúgio. Se eu estiver em Cristo, Deus é a minha fortaleza. Se eu estiver em Cristo, Ele é o meu socorro bem presente na angústia. A angústia pode até chegar, pode até bater a porta. Né? Nós não nos isentamos de passar por momentos difíceis. Tudo que eu falei hoje aqui, falei de Jó, falei de Daniel, falei de José, todos eles passaram momentos difíceis e não foi fácil, mas todos eles obtiveram vitória, porque eles estavam conectados com Deus. Então, no Novo Testamento, a orientação para nós é que nós estejamos em Cristo. Em Cristo, né? Servindo a Cristo. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Jesus morreu numa cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Isso nos traz uma garantia de vida eterna. Isso nos traz uma garantia de uma salvação eterna. E ninguém pode roubar isso de nós, porque nós cremos nisso. Amém, amados? Então, em Cristo, nós já temos a vitória assegurada sobre todas as forças do mal. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. A ressurreição de Jesus, ela é a prova de que o poder do diabo, ele é limitado e ele é temporário. Quando Jesus morreu, o diabo celebrou. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Amém, amados? Isso é tremendo. Por mais que o diabo corra, meu irmão, Jeová sempre está na frente. Por mais que o diabo corra, Jesus sempre está na frente. Amém, amados? Então a cruz e a ressurreição de Jesus, irmãos, ali na cruz e na ressurreição de Jesus, ele triunfou sobre o diabo, sobre o pecado e sobre a morte. Olha o que Colossenses 2,15 diz. Paulo diz assim aos Colossenses, diz assim, e despojando os principados e as potestades,
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus triunfou na cruz, irmãos. Jesus triunfou na cruz. Sabe quando Jesus morreu lá na cruz? Sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? As autoridades romanas disseram: acabou a vida daquele que estava causando alvoroço. As autoridades religiosas disseram assim: acabou aquela conversa de Jesus, aquela conversa de reino dos céus, de reino de Deus, acabou aquelas curas, aquele curandeiro morreu lá na cruz, acabou tudo, mas não acabou, estava apenas começando. Jesus ressuscitou. Jesus passou 40 dias ensinando sobre o reino de Deus aos seus apóstolos. Os apóstolos que estavam em Cristo começaram a anunciar o Evangelho, começaram a pregar as boas novas, começaram a impor as mãos sobre os enfermos. Meu irmão, multiplicou cura, milagre, sinais, prodígios, maravilhas. O Evangelho alcançou os 4 cantos do mundo pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Então não acabou, por mais que o diabo corra, Jeová, Jesus sempre está na frente. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! E nós estamos em Cristo. Diga: eu estou em Cristo. Diga com autoridade: eu estou em Cristo. Meu irmão, você tem que acreditar nisso, que é isso que a Bíblia diz. Sabe, o diabo pode sair aí de porta em porta, mas quando chegar na sua casa, vai ver assim: esse aí está em Cristo. Aqui a gente não vai conseguir muita coisa. Vamos embora, vamos para outra casa. É assim que tem que acontecer no reino espiritual. Amém, amados? Amém, amados? É assim que tem que acontecer, porque nós estamos em Cristo. Então, irmãos, viva esta confiança, viva nessa esperança, sabendo que em Cristo, diga em Cristo, a vitória já foi conquistada. Já foi conquistada. Deus sempre nos guia em triunfo. A Bíblia diz que a igreja neotestamentária, o qual nós fazemos parte, amém? Ela é guiada pelo Espírito de Deus. Se ela é guiada pelo Espírito de Deus, ela é guiada pela palavra de Deus. Se ela é guiada pelo Espírito de Deus, ela anda em obediência. Se ela anda em obediência, é guiada pelo Espírito de Deus, ela está em Cristo. E em Cristo, meu irmão, em Cristo, o diabo, ele morre de medo de você. Você não sabe o quanto o diabo tem medo de você. Você não tem ideia. Mas só por uma coisa: porque você está em Cristo. Porque ele não pode fazer nada contra a sua vida. Porque ele é totalmente limitado. Rapaz, é tão poderoso isso, que a gente ouve os relatos de ex-bruxos, ex-macumbeiros de alto nível, né? Que eram de alto nível. Quando eles se convertem, eles eram acostumados a fazer trabalhos em cemitérios com restos mortais. E vários deles dão testemunho que quando chegava lá, numa tumba de um cristão, o diabo dizia para ele: não, aí não pode não. Irmão, nem depois de morto, quem está em Cristo, quem morreu em Cristo, nem os restos mortais, o diabo não pode fazer nada. Aí não pode não. E tem um que diz assim: mas por que não pode? Aí o diabo falou para ele: não, porque esse aí é do homem lá de cima. Ah, ele tem mais poder do que você, então não vou mais lhe servir não. Não quis mais servir ao diabo. Isso é um resumo, lógico, né? Todo um processo. Mas por causa disso ele passou a servir a Deus. E hoje é pastor. Amém, amados? Irmãos, é tão sério, é tão poderoso essa questão de você estar conectado com Deus, a sua vida conectada com Deus. Irmãos, que a Bíblia mostra, lá no Antigo Testamento, a Bíblia mostra uns soldados em guerra. E por lá um soldado caiu morto. E quando ele caiu num lugar em que Eliseu foi enterrado.
Mas já fazia muito tempo, tinha só os ossos de Eliseu. E quando ele cai morto lá na tumba de Eliseu, quando os ossos de Eliseu tocam nele, esse soldado ressuscitou, irmãos. Meu irmão, estar conectado com Deus é coisa séria. Você não imagina o poder que há na sua vida. Você não tem ideia. Eu queria que você tivesse ideia do poder que há na sua vida. Esse poder que nós temos quando nós estamos em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, irmãos, nem o diabo, nem seus demônios, nada pode tocar nossa vida, absolutamente nada. Porque nós estamos em Cristo. Amém, amados? Você é de Deus, você está em Deus. E por mais que o diabo corra tentando acabar com a tua vida, Jeová sempre vai estar na frente, trazendo a tua saída, trazendo a saída correta, trazendo o escape, trazendo a graça e o poder dele sobre a sua vida. Você recebe isso? Você entende isso? Então dê um aplauso forte ao Senhor dos Senhores. Se coloque em pé em nome de Jesus. Oh, aleluias.